Esse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, um debate bastante interessante a respeito do Bahia, a respeito de prioridades em competições e, de certo modo, até uma certa polêmica sobre esse assunto, e a gente vai trazer e depois comentar um pouco mais sobre isso. Além disso, vamos trazer também situação de público que chama atenção para completar excelentes resultados. Vamos trazer a situação na Série A. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso eu peço a sua ajuda para atualizar aqui, inclusive, o nosso número de inscritos e conto com você que está assistindo a gente, para você verificar se você está inscrito, porque já estamos com 79.639 inscritos, só faltam aí um pouco mais de 60, 61 para chegar a 79.700 e chegar já aos 80 mil. Verifique se você está inscrito, se não tiver eu peço a sua ajuda, clique no botão inscrever-se, não paga nada por isso, e vamos que vamos. Rumo aos 80k. Outra coisa para trazer para você aqui é promoções, você sabe, a Centauro está com a promoção show de bola. Cupom BARA10 você usa em produtos vendidos e entregues pela Centauro comprando pelo site ou pelo aplicativo, qualquer produto, viu, gente? E tá aí o tênis da Puma para você aproveitar e tá em promoção, vendido e entregue pela Centauro, exatamente esse aqui, azul, branco, né, com detalhes em azul e em dourado, show de bola, hein, gente? Combina até com o uniforme do nosso tricolor e tá aqui o valor final para você não deixar passar essa chance, porque tá aqui, é R$ 399,99, é o valor original, você aplica aqui o cupom BARA10, ele vai para 22167, quase metade do preço, gente, no Pix, ou 3 de 82,10 sem juros. Clique no link que está pelo comentário também na descrição do vídeo, use o cupom BARA10 e aproveite logo essa oferta antes que ela acabe. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo a tabela da Série A. Nunca foi tão bom, ou nunca foi tão boa a rodada para o nosso tricolor de aço. Está aqui, gente, rodada completa, 14ª rodada, só falta aqui no dia de hoje o Fluminense e Cruzeiro, é um jogo que pode influenciar, e tivemos também aí alguns jogos que mudaram, mas está aqui a 14ª rodada, mas na verdade foi 13ª para vários clubes. O Bahia está aqui, jogou a 13ª rodada, e tivemos também aqui o complemento, né? Como, por exemplo, algumas partidas que aconteceram, e a gente está vendo aqui o cenário, já com essa 14ª junto com a 13ª, o Santos venceu o Flamengo por 1-0, excelente para o Bahia. Corinthians venceu o Ceará, também foi bom para o Bahia. O Palmeiras não venceu em casa o Mirassol e não passou o Bahia, também foi excelente. O Botafogo empatou em casa também, isso foi bom. E o RB Bragantino empatou em casa, não se descolou, tá aqui, gente, o Bahia com 24, Flamengo, Cruzeiro e Bragantino com 27, o Bahia com 24, e vejam vocês, todos com 13, o Bragantino inclusive com uma partida a mais do que o Bahia. Palmeiras uma partida a menos, mas tá com 23, e o Botafogo igualou as partidas 22, gente. Então, excelente pra gente, realmente excelente rodada. E agora é o seguinte, né? Fortaleza e Bahia sábado, Bahia vencendo, pode igualar aqui a pontuação dos primeiros colocados, dependendo apenas de saldo de gol, mas foi realmente uma rodada muito boa para o Bahia. Agora o Bahia fazer a parte dele e se fortalecer cada vez mais nessa Série A. Falar nisso, eu vou trazer uma situação curiosa. Página SC Bahia Números tem trazido e tem havido debate sobre isso. Tá aqui, gente. Pela primeira vez no ano, o Bahia completa 4 jogos consecutivos sem alcançar 40 mil pagantes. Aliás, os públicos dos 3 jogos pós-parada foram bem próximos, diferença de apenas 1.302 pessoas entre o maior e o menor. A última vez, sem nenhum jogo acima de 40k, num recorte de 4 mais partidas, havia sido em abril para maio do ano passado. Tá aí, gente, interessante, hein? E aí, aquele velho e bom debate. Não se sabe se isso tem relação com a questão, né, do Face ID, como se diz, né, que é o acesso à fonte nova agora dessa forma, então evitou o que se tinha, às vezes, né, aquelas trocas, aluguel de carteirinha, que a torta direita acontecia. Então, dizem que pode ser isso, e outras questões também. Fato é que é uma situação curiosa, já uma amostragem razoável, vamos ver, né, como é que vão ser aí os próximos jogos do nosso tricolor de aço, e parabéns mais uma vez aí à página SC Bahia Números com esse levantamento, mas realmente chama muita atenção, vamos ver, né, como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos. Para completar, vou trazer aqui um debate muito interessante sobre o Bahia, projeto de Bahia, lá no UOL, onde PVC e bancada resolveram debater sobre o Bahia, a Sul-Americana, o que priorizar, se vale a pena, se não vale. Gera até uma certa polêmica, a depender aí do ponto de vista de cada um. Vamos trazer aqui para depois comentar um pouco mais sobre o que eles disseram. Tá aqui, vamos ver. Então o Bahia pode perfeitamente sedimentar a sua trajetória nacionalmente, o seu crescimento nacional, para depois pensar num título internacional que pode ser Libertadores ou Sul-Americana. Eu não sinto falta. Quando o Bahia decide não priorizar a Sul-Americana, eu acho coerente com o projeto do Bahia. Eu acho interessante isso que o PVC está trazendo, porque eu, 2 anos atrás, eu achava que a Sul-Americana era um campeonato perfeito para o Fortaleza, do tamanho desse momento para o Fortaleza. Ganhável,
E quando eu falo do tamanho, não é que eu estou diminuindo o tamanho do clube. O Bahia e o Fortaleza são grandes regionais que estão na hora certa, né? Um virou SAF, o outro tem uma gestão tipo SAF, né? Profissionalizada, na hora certa da história do futebol brasileiro, no lugar certo. Na Série A, com dinheiro, com capital, com a torcida que foi construída ao longo do século passado no nosso futebol regionalizado. E é só para cima que esses dois vão. Em 2023, me parecia assim, por Fortaleza ganhar a Sul-Americana é fundamental nesses passos, né? Nesses passos de consolidação como um clube nacional e até internacional. Chegou na final, não ganhou por causa de um pênalti que não entrou, etc. Mas ele focou na Sul-Americana, né? A gente via que cada jogo da Sul-Americana para Fortaleza era o jogo principal. Eu imaginei que o Bahia pudesse assumir a mesma postura nesse ano. E, obviamente, não é o caso. Eu acho que é um título... Nesse momento, né? Nesse momento. E aí que eu ia chegar. Eu concordo com você, Luiz. Eu acho que é um título do tamanho desse momento de crescimento do Bahia. Mas o Bahia olha para a Copa olhando para as Copas, né? Ele olha para a Copa do Brasil e fala: cara, eu vou estar nas quartas de final. Tudo bem, tem que ganhar do Retrô ainda. Nunca foi a semifinal. Nunca foi a semifinal. Eu vou estar nas quartas de final. Eu tenho uma chance aqui, eu vou estar a 6 jogos de um título que eu nunca tive. Eu estou a 2 de uma fase que eu nunca cheguei. A Sul-Americana ainda é um play-off, né? Ainda tem 5 fases para o título. Então eu acho que o Bahia olha para a Sul-Americana e fala: não, eu vou tentar passar dessas 2 fases, do América de Cali e do Fluminense, que seria o próximo adversário. Que é uma pedreira, né? Com time misto. Se eu não passar, tudo bem. Contra o Fluminense, acho que ele não manda time misto. Não sei, vamos ver. Agora, se passar desses 2, se chegar nas quartas, aí eu acho que vai mudar de prioridades, né? Vai mudar de status. Assim, vamos indo, né? E aí a gente estabelece as prioridades. Né? Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Você chegar nas quartas de final, você olha, eu tô aqui em 5º lugar no Brasileirão, 6º lugar no Brasileirão. Talvez já tenha caído da Copa do Brasil, vai saber. Eu vou brigar pela Copa Sul-Americana, mas nesse momento me parece coerente. O Bahia tá em 4º lugar no Brasileirão. Uma questão do planejamento. Não é fácil fazer esse planejamento. Não garante resultado, né? Não garante resultado, né? Se botar o titular contra o América de Cali, ele vai ganhar. O Bahia não tem ganhado jogos com facilidade ao longo do ano, né? Ele tem dominado jogos com facilidade, não necessariamente ganhado jogos com facilidade. É difícil esse planejamento no calendário brasileiro, né? Você tem que pesar muitas coisas, fazer muitas projeções sobre coisas que você não tem controle, o que pode acontecer, o que vai. Não é fácil não, né? Mas os técnicos ganham bem para isso, para tomar essas decisões. Eles que decidem, a gente só mete o pau. A gente só corneta, a gente vira engenheiro. Aí, gente, né? Deixe a opinião de vocês. É polêmico o tema, é polêmico o assunto, se o Bahia deve abrir mão da Sul-Americana, se não deve, ou deve abrir aqui, gente, entre aspas, né? Tem gente até que cogitou o Bahia mesmo diante do Fluminense, de repente pensar um time alternativo. O que eu penso, minha opinião, né? Primeiro, o Bahia, para mim, tem que levar a sério qualquer competição que joga. É o Bahia em campo, independente. Então, se for o time titular, se for o time misto, tem que ter elenco suficiente para conseguir encarar de frente de acordo com o nível de cada competição. Então, o planejamento tem que ser nesse sentido. Segundo, para ter um elenco suficiente, a segunda janela está aí para isso. Não quer dizer que ele vai trazer um caminhão de jogadores, mas para mim, trazendo 3 ou 4 peças, a gente consegue reforçar o time titular muito, em posições ali um pouco mais carentes, e trazer mais opções ainda para o time reserva. Então, para mim, tudo isso, em relação a prioridades, tem a ver com o planejamento do departamento de futebol. E, claro, com a quantidade e qualidade das contratações que a gente pode ter. Quando a gente pensa em Sul-Americana, a gente não pode esquecer que é um atalho para chegar à Libertadores, tal qual a Copa do Brasil. Mas a Sul-Americana, em tese, pode ter times menos desafiadores no caminho do que a própria Copa do Brasil, porque se afunila e os brasileiros todos vêm jogar a Copa do Brasil. O primeiro ponto é esse. Sobre a Série A, o desafio do Bahia, provavelmente, né, quem sabe, é pelo menos garantir vaga na fase de grupo da Libertadores. Se reforçasse muito e os outros times principais começassem a oscilar, aí de repente, quem sabe, a gente podia sonhar. Mas, sendo realista, até o momento, não é tão simples. Agora, a gente viu o Flamengo, perdeu o Gerson, Fluminense, perdeu Arias, Botafogo, perdeu o Gregory, perdeu o Jesus, Palmeiras perdendo aí Richard Rios, enfim. Se o contexto favorecer, quem sabe, né, o Bahia trazendo 3 a 4 peças poderia realmente se fortalecer bastante. Como o Bahia não contratou até então, a gente tem que ser realista e pé no chão. Qual é o realismo e qual é o pé no chão? Manter o desempenho na Série A, mas precisando contratar, porque pode ter uma queda de desempenho, é isso que me preocupa, e a gente vai continuar cobrando. Copa do Brasil, já passou da hora de passar das quartas de final, com todo respeito ao Retrô, mas o Bahia tem uma obrigação de passar e chegar às quartas, mas tem que passar dessas quartas de final. Sul-Americana, vai ter um confronto com o Fluminense, se passar e chegar às oitavas de final. Aí é pedreiro, que o Fluminense se qualificou muito, vídeo que fez no Super Mundial. Então, contexto é esse. E Copa do Nordeste, né, convenhamos, né, o Bahia pelo menos chegar à final, ainda que seja jogo de Copas e tudo pode acontecer, até porque é a partida única. Mas no combo de Sul-Americana,
de Copa do Brasil e de Série A. Pelo visto, o Bahia sempre já falou sobre isso, né? Tá focando muito na Série A. E tanto Copa do Brasil como Sul-Americana, o Bahia vai priorizar, entre aspas, a depender do contexto. Né? Se começar a se afunilar, quarta de final Copa do Brasil, quarta de final Sul-Americana, aí deve com o time principal e de repente até poupar uma partida ou outra na Série A. É esse o contexto, é essa gangorra. Situação, claro, deixe sua opinião, é polêmica, tem gente que quer abrir mão de campeonato, tem gente que acha que tem que focar outro campeonato, enfim, né, a opinião, cada um tem o direito de ter a sua, mas para mim, independente dos campeonatos, repito, essa janela é muito importante o Bahia se reforçar, com 2, 3, até de repente 4 peças, e é para mim a janela que vai fazer toda a diferença e vai trazer uma definição aí para o restante da temporada, tal qual foi a temporada do ano passado e que deixou lições. A gente vai continuar cobrando, vai seguir atento, vai continuar apurando. Qualquer novidade a gente traz para vocês. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 80 mil inscritos. Aproveita essa promoção da Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.